Há alguns anos atrás, há uns 5 anos mais ou menos, eu havia sido convidado para ir para uma casa espírita. Eu amo estar nas casas espíritas. Mas eu vou contar um segredo aqui para vocês. Vai ficar somente entre eu e vocês. Vocês concordam com isso? Há uns 5 anos atrás, eu fui a uma casa espírita e eu não senti uma identificação com a casa. É raro isso acontecer comigo, é muito difícil. Mas eu fui a uma casa espírita, eu ando em muitas casas espíritas e nessa eu não me identifiquei. E quando eu saí de lá, eu não posso mentir aqui na tribuna, jamais, nem aqui nem fora dela. E quando eu saí de lá, eu fiquei pedindo a Deus, Senhor, tomara que não ligue de novo para mim, para me chamar para voltar, porque eu realmente não me identifiquei com a casa. E aí eu fui para casa, passou 1, 2 ou 3 meses, aí ligaram para mim. Josué, você pode voltar a fazer uma palestra conosco? Aí eu disse, posso. Eu disse, posso. Mas eu disse, posso, aquele posso, entendeu? Meio contrariado. Aí eles me anteciparam a palestra e falaram, nós agendamos, acho que 2 meses depois. E aí, na semana da palestra, eu gripei. Eu gripei muito. Aí eu disse, meu Deus, eu olhei assim e disse assim, Senhor, o Senhor está vendo, né? Eu gripei, talvez não dê para ir. Aí, não é culpa minha, eu vou ligar para um amigo meu, ele vai me substituir. Porque tem uns amigos que dizem assim, José, quando você não puder, liga para mim que eu vou substituir. Eu disse, pronto, a hora é essa. Eu vou ligar porque o senhor sabe, né, Jesus? Eu até queria ir. Mas gripado desse jeito eu vou espalhar o vírus da gripe. E fui dormir tranquilamente. Lá em casa, eu, minha esposa e minha mãe. Porque minha mãe é um bebê. Ela tem Alzheimer há pouco mais de 10 anos. E ela dorme conosco porque é totalmente um bebê. Ela usa fralda, usa sonda, só se alimenta na sonda, engasga à noite. Aí a minha esposa levanta, aí tira com a luva e a gaze um pouquinho de saliva que fica, que ela não sabe mais engolir nem tirar. É uns processos do Alzheimer. E aí ela dorme conosco. Então eu me deitei e aí nessa noite eu tive um sonho. E no sonho eu me vi em uma cidade, mas tão nítido do jeito que eu estou vendo vocês. Eu me vi em uma cidade e a cidade estava toda escura, tudo escuro. E a rua com aqueles paralelepípedos e as calçadas estreitas, e eram casas cujos terraços eles iam até próximo da calçada com grades. E eu olhava para dentro das casas e tinham pessoas com aspectos animalescos, como se elas quisessem sair da casa para me pegar. E elas estavam assim, enfurecidas. E quando eu falo aspectos animalescos, é porque eu não quero aqui descrever para vocês, para que vocês não façam uma catarse nesse processo. E aí eu vi aquilo, olhava para um lado, olhava para o outro, tudo escuro, tudo escuro. E aí eu, desse momento, ia para um outro lugar, e aí nesse lugar eu não quero nem comentar com vocês o que eu vi. Eu não quero comentar. E depois desse outro lugar, eu despertei na minha cama, mas tão atordoado, que eu não sabia onde eu estava. Eu acordei, eu olhei minha esposa, minha mãe, e perguntei, meu Deus, onde eu estou? Passei uns 10 minutos assim, eu acredito. Depois de 10 minutos na minha cama, perguntando onde eu estava, aí foi chegando, aí chegou que eu estava no meu quarto. Eu disse, estou no meu quarto. No meu quarto tem uma janela do meu lado. Eu olhei para a janela e eu disse assim, essa janela vai dar para onde? Eu não sabia. Se ela dava para a rua, para a garagem, para os fundos do apartamento, eu não lembrava. Aí depois de mais alguns minutos, aí eu lembrei. Aí foi quando eu despertei mesmo, aí me levantei, fiz assim, e eu vi uma voz que disse para mim, não vá não, que é isso que lhe espera. Eu disse, Senhor, já fiquei bom da gripe. Passou que foi uma beleza. Meu Deus, nem Coristina faria isso. Aí, no dia seguinte, eu fui para essa casa espírita. Aí, cheguei lá na casa espírita, falei. E sempre, ou quase sempre, por orientação espiritual, eu uso algumas passagens do Evangelho, algumas eu dou mais ênfase porque é orientação para isso. E uma delas é aquela passagem de Jesus, quando ele diz assim, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca, joga fora,
melhor entrar na vida sem um olho do que entrar com um olho e perder a alma. É uma passagem lá em Mateus. Vocês lembram dessa passagem? Ele dá o exemplo com o olho, dá com o pé, dá com a mão. Podia ter acrescentado a língua. Mas ficamos só no olho, no pé e na mão, porque essa passagem é reencarnação pura. É Jesus falando assim: se teu olho for motivo de escândalo, arranca, joga fora, melhor entrar sem o olho na vida é na carne, reencarnar. Melhor reencarnar sem o olho do que reencarnar com o olho e perder a alma, porque significa que eu usei mal, porque às vezes nós enxergamos o que não deveríamos ver. Nós observamos o que não deveríamos observar e nós usamos os ouvidos para escutar o que não deveríamos escutar e a língua para falar o que não deveríamos falar. Não acontece isso? E quando isso causa processos complexos na nossa vida e nas vidas de outrem, é comum acontecer processos complexos de resgate que me levem a pedir a Deus para que eu retorne com limitações nesses campos físicos, para não me perder. Eu tenho um grande amigo que ele tem um profundo problema no estômago e no fígado. E ele diz assim: Josué, eu já tentei de todo jeito tomar uísque na minha vida, ele dizendo para mim, mas eu passo mal de morrer com uma dose. O que será que eu tenho? E eu comigo, vá ler Ação e Reação de André Luiz e você vai saber o que tem. Porque o próprio espírito, no mundo espiritual, antes de reencarnar, ele diz assim: por favor, me dê um corpo físico com profundas limitações e dificuldades no aparelho digestivo, no aparelho tal, para que eu não sucumba novamente em processos complexos na minha vida, e o indivíduo reencarna com essas limitações. Aí eu falei isso na casa espírita, quando eu vou saindo, aí chega um senhor e diz assim para mim: meu filho, eu vim me arrastando hoje para essa reunião. Eu não enxergo. Eu só tenho 2% a 5% da vista do olho direito e esquerdo tenho nada. Ele usava até uma lupa muito grande, porque ele dizia que a lupa ainda ajudava ele a ver alguma coisa. Aí ele disse: olha, mas hoje eu entendi, porque eu reencarnei desse jeito, com essa limitação visual. E ouvindo dessa forma, eu ainda não tinha parado para fazer a reflexão. Aí eu parei para perceber que muitas vezes nós, quando vamos a serviço de Jesus em uma casa espírita ou em qualquer outro lugar, divulgar a mensagem do Evangelho, esse planejamento no mundo espiritual, ele antecede muito a nossa escolha. E aí o mundo espiritual, já sabendo como nós usamos a palavra e a influência que exerce no nosso trabalho, já encaminha para aquela casa as pessoas que estão na necessidade de ouvir aquela mensagem. E quem somos nós para fugirmos do trabalho ou para escolher casa para trabalhar? E aí eu não gostava de ir, é uma das poucas casas que eu não gostava de ir, mas eu jamais, depois desse processo, passei a escolher qualquer casa. Todas as casas são casas. E todas as casas são casas de Jesus, apesar das suas dificuldades, porque na casa do caminho tinha fofoca, tinha processos complexos. Pedro não era fácil, ninguém era fácil. Mas Jesus transformou a vida desses missionários. O nosso projeto de vida é trabalhar, apesar das nossas limitações, compreendendo que o nosso maior adversário, e é um adversário perigoso, é a vaidade. E na tribuna espírita é o grande problema. Porque na tribuna espírita eu conheço palestrante que não pega nenhuma vassoura para varrer. Porque não se acha na condição de varrer. Na condição de pegar em alguma coisa para trabalhar, para fazer, para receber alguém. Muitas vezes para ajudar, carregando uma cesta básica. Um dia um amigo meu eu disse para ele, até brincando, disse: na casa espírita a gente faz até academia. Não precisa nem você gastar nas academias de ginástica. Porque você carrega a cesta básica, você vai para a campanha do quilo, vai caminhar um bocado. Vai fazer um bocado de trabalho e serviço. E se brincar, quando você for fazer a campanha do quilo, em um bairro complicado, ainda vai levar uma carreira, vai praticar corrida. Não falta nenhuma academia para você em uma casa espírita. Mas o trabalho mais importante dentro da casa espírita, a nível de academia, é espiritual.
E dentro das casas espíritas, o que nós mais precisamos é de Kardec. Pois vocês acreditam que depois desse dia, eu agradeci tanto o mundo espiritual pela oportunidade que me deu desse chamamento. Aí no dia seguinte eu abri uma mensagem, eu sempre abro mensagem lá em casa, e eu abri uma mensagem de uma obra do espírito Irmão X. E caiu a história de um lavrador. E eu parei para observar a história do lavrador, porque ele vinha reclamando da vida, ele vinha reclamando da cultura do trigo, que tinha sido um fracasso naquele ano para ele. E ele vinha com um saquinho com poucos grãos de trigo. Aí no caminho conta o Irmão X que estanca diante dele o Senhor da vida. Isso aí é uma alegoria. Estanca numa carruagem o Senhor da vida, o próprio Deus diante dele. E estende a mão para ele. Ele não entende porque ele fica observando o Senhor da vida, estendendo a mão para ele, e ele pasmo. Aí o Senhor da vida aponta para a saca de trigo e diz assim, para ele colocar os grãos de trigo nas suas mãos. E aí ele olha e diz assim, mas é o Senhor da vida me pedindo? Quando na verdade é Ele que deveria me oferecer, Ele que deveria me dar, porque nós não temos essa ideia de Deus. Deus é o dono de tudo, Deus a tudo pertence, Ele tem muito para me oferecer, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Na maioria das vezes, nós não pensamos assim. E aí o Senhor da vida ficou com a mão, ele contou 3 grãos de trigo. Pegou 3 grãos de trigo e colocou na mão do Senhor da vida. O Senhor da vida fechou a mão, sorriu e saiu da carruagem. E ele ficou lá reclamando. Ele disse, mas como é possível? O Senhor da vida, ao invés de me trazer um presente, ao invés de me oferecer alguma coisa, ainda veio pedir do pouco do que eu tenho. Por que eu sou tão pobre? Eu não tenho quase nada para dar. E ele ainda veio pedir e saiu caminhando. Quando ele chegou em casa, que ele abriu a porta, em cima da mesa, tinha 3 pedras preciosas. Aí ele caiu no chão chorando. Por que eu só fui dar 3 grãos de trigo? Por que eu não dei a saca toda? Porque se eu tivesse dado tudo que eu tinha, tinha se transformado desse jeito. Essa simbologia que o Irmão X nos conta, ela é muito funcional em nossas vidas. Porque nós sempre achamos que precisamos e que temos pouco a oferecer. Mas Francisco de Assis nos fala, é dando que se recebe. Eu sempre preciso ter o que oferecer. Oferecer, não apenas a nível material, mas principalmente a nível espiritual. Oferecer uma palavra de conforto, oferecer o meu tempo, oferecer as minhas mãos, os talentos que Deus me ofereceu, porque ofereceu para todos nós. Essa é a conscientização dentro das casas espíritas, que nós lemos tão pouco Kardec. Nós lemos tão pouco Kardec, que nós confundimos mediunidade com espiritismo. Embora não possa existir espiritismo sem mediunidade, tem muita mediunidade sem espiritismo. Nós confundimos mediunidade com mediunismo. Nós confundimos médium com sensitivo. Embora todo médium seja um sensitivo, nem todo sensitivo é médium. Então, dentro desse contexto, cada vez mais nos convencemos que precisamos estudar Kardec nas casas espíritas. E por que eu falo isso para vocês? Recentemente, teve uns programas aí na TV, falando de alguns médios que praticam fraude. Eu, particularmente, eu não gosto de apontar o dedo para ninguém, mas tem médium que realmente pratica fraude. E muitas vezes nem é realmente um sensitivo. E há muitos médiuns que começam um trabalho missionário, mas no meio do caminho se perdem. No meio do caminho se perdem. Como nós não estudamos Kardec, porque achamos difícil, e eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. É muito fácil ler Kardec, porque Kardec era um professor. Kardec não escreveu para ele. Kardec escreveu para nós.
lê o livro dos médiuns, lê O Céu e o Inferno, que completou aniversário em agosto, é de 1º de agosto de 1865. É uma leitura agradável, gostosa. Eu, quando comecei o meu trabalho na Casa Espírita, eu tinha 19 anos. Isso foi ontem. Eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 5,1. É melhor dizer assim, não é? 5,1. Eu tenho 5,1 com muito orgulho. E eu fico observando, meu Deus, quando eu tinha 19 anos, foi quando eu tive conhecimento pela primeira vez da doutrina espírita, e eu cheguei na Casa Espírita, eu era materialista. Eu era materialista, quando eu digo isso, eu falo com o coração, eu era ateu. Eu não acreditava em Deus. Eu comecei a minha faculdade fazendo biologia, depois passei para fazer história. Dentro do curso de história, eu me identifiquei com o materialismo histórico. E você conhece o Evangelho, ou você conhece a Bíblia, através das religiões tradicionais, e não entrava na minha cabeça que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Eu até brincava, dizer, mas como Deus cansou? Porque não deve ter sido fácil construir o mundo. Tem passagens na Bíblia que as pessoas fazem uma interpretação literal. Porque nós ignoramos a orientação do mundo espiritual. Não compreendemos a Bíblia no seu alcance. Então eu não conseguia acreditar em pecado original. Eu não conseguia acreditar em nenhuma história relativa a Adão e Eva que as religiões pregoavam. Então eu cheguei na faculdade, comecei a estudar história, e o materialismo foi adentrando em minha vida de tal forma que eu passei a tomá-lo como estilo de vida. Um dia foi quando eu conheci a doutrina espírita através de uma obra que me desmanchou através do estudo, que se chama Horas de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma obra simplória, simples. E foi isso que mexeu comigo. Porque o que é Horas de Luz? É um livrinho que vem com mensagens de desencarnados e vem a identidade do desencarnado e a facsímile da psicografia. Aí você fazia análise da caligrafia do desencarnado na identidade e na obra. E aí eu comecei a pesquisar e descobri que um criminalista chamado Carlos Augusto Perandrea, ele passou 15 anos estudando a psicografia do Chico. No Fantástico da Rede Globo, você coloca lá no YouTube, Chico Xavier, Carlos Augusto Perandrea, e você vai ver o programa que na época era apresentado por Cid Moreira, apresentando o lançamento do livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia. O Carlos Augusto Perandrea, ele era grafoscopista, datiloscopista e fazia um estudo da grafotécnica, onde ele analisava até os pontos nos is que ele fotografava e fazia o estudo. E ele deu ênfase ao estudo em uma psicografia de uma italiana chamada Hilda Mascaro Saulo, cuja família veio da Itália, não conhecia o Chico. Naquela época não tinha redes sociais. E eles vieram da Itália, conversaram com o Chico, não conversaram, não fizeram entrevista, foram para a fila. Como iam todos que recebiam psicografia? Ficavam na fila, 5, 6, 7 mil pessoas passavam dias nessas filas para receber uma psicografia. E quando eles estiveram lá com o Chico, veio a psicografia da genitora da família. Carlos Augusto pegou a mensagem e foi analisar a mensagem com os escritos originais de Hilda Mascaro Saulo, e veio a mensagem em italiano em um processo que nós chamamos de xenoglossia. Porque a xenoglossia ou xenografia é a mediunidade poliglota. Por que a xenoglossia o termo é da mediunidade poliglota? Porque o médium ou fala ou escreve em idiomas que ele desconhece, e muitas vezes em idiomas já mortos, com línguas extintas, como por exemplo o egípcio, que se falava no Egito na época dos faraós. Não é o mesmo egípcio que se fala hoje, porque o Egito hoje é um país árabe. Não é mais o país dos faraós daquela época, é um país árabe. Foi colonizado por árabes. Então o idioma mudou, é um outro idioma, eles falam árabe no Egito. E muitas vezes o médium psicografava no idioma de línguas extintas e línguas mortas, que só podia ser compreendido com pesquisadores e especialistas nessas línguas.
Quando o médium, ou ele fala através do mediunismo, daí você diferenciar o que é mediunidade do que é mediunismo. Quando ele, num processo de desequilíbrio, que nós vamos encontrar, com todo respeito, em muitas casas e igrejas de nossos irmãos protestantes evangélicos, que falam ou dizem falar línguas estranhas, que é uma imitação daquela passagem do Evangelho de Atos dos Apóstolos, que nós chamamos de Pentecostes. Quando eles falavam os idiomas em línguas desconhecidas daquelas pessoas que iam ali para ouvir a mensagem do Evangelho. E aí, dentro dessas igrejas, eles passam por um processo que não é xenoglossia, chama-se glossolalia. E o que é a glossolalia? É um distúrbio onde ele cria o próprio idioma na própria mente. Esse idioma não existe. Às vezes, ele começa a usar as palavras de trás para frente. Aí ele vai fazendo o inverso das palavras. Isso, obviamente, é um desequilíbrio da psique. Muitas vezes é uma fraude e muitas vezes é um desequilíbrio. Naquele estado de desequilíbrio, aí eles falam esses idiomas que não existem, não tem nada a ver com o estudo da xenoglossia. Mas como é que você entende esse processo? Através do estudo. Eu me tornei espírita e vou aqui fazer essa confissão para vocês. Eu me tornei espírita, mas eu ainda não acreditava em Deus. Eu acreditava nos espíritos, mas chegava na casa espírita e ainda não acreditava em Deus. E eu falava assim para mim, meu Deus, pode ser até que o Senhor exista, mas eu não acho que não. Jesus, os espíritos, eu acredito que existem. Mas Deus, porque eu não podia compreender. E aquilo que na minha mente materialista, que mesmo chegando na casa espírita, porque é assim, a natureza não dá saltos. Nós chegamos na casa espírita e nós não nos transformamos da noite para o dia. Nos transformamos da noite para o dia? Nos tornamos bem melhores assim, rapidinho? Não. Às vezes passamos anos, décadas, e avançamos até muito pouco em relação ao que poderíamos avançar. Porque nós não avançamos com o sentimento. Nós avançamos apenas através da razão. E embora o Espiritismo seja uma doutrina que Kardec nos traz à luz da razão, Kardec abraçou de forma fundamental o Evangelho de Jesus para nossas vidas como modelo para a humanidade. Guia e modelo para a humanidade. Pergunta lá do Livro dos Espíritos, Jesus. Mas quando eu li pela primeira vez o céu e o inferno, eu me apaixonei pelo conhecimento de Kardec. Porque vocês já leram o céu e o inferno? Alguém aqui já leu o livro? Eu acho lindo, sabe por quê? Tem uma passagem na obra que Kardec acaba com a figura do diabo. Eu digo, meu Deus, Kardec estava endiabrado. Porque ele acaba com o diabo. Existe uma teoria que diz assim, essa teoria é de um cardeal arcebispo francês chamado Monsieur Gosset, está lá no livro. E Monsieur Gosset falava que Lúcifer é um anjo bom, que foi criado por Deus para ser bom, mas que ele invejou a Deus e planejou traí-lo. E Deus, quando descobriu, o baniu para as profundezas da terra, porque antigamente tem essa história, né, que era nas profundezas que estava o diabo com os seus seguidores. Kardec desmancha isso rapidinho, quando Kardec diz, ora, se para Deus o passado e o futuro é o presente, tinha algum segredo para Deus? Como Deus não ia saber que a sua criação não ia lhe corresponder? Porque se ele criou ele para ser bom e ele não foi bom, então ele falhou. Porque Deus não nos criou perfeitos, Deus nos criou simples e ignorantes. Nós vamos evoluindo através dos milênios. Através dos milênios, e coloca milênios nisso. Através de processos complexos. Mas lá na obra, o diabo ele havia sido criado para ser um anjo bom. Logo que ele não foi bom, a primeira coisa, Deus falhou e ele não tinha garantia. Aí baniu logo ele para as profundezas do inferno, sem chance de se arrepender. Então você vê que a teoria ela é primitiva. Ela é primitiva e ela é falha. Nós, quando vamos criando um padrão através do estudo, do conhecimento de Deus em nossas vidas, nós percebemos a grandeza da vida, do mundo espiritual, do Criador. Mas nós ainda somos tão arcaicos.
nós ainda somos criaturas ainda tão distantes dessa compreensão que nossos cérebros, as nossas mentes ainda não podem conceber a compreensão da ideia de Deus. Eu costumo brincar. Eu vou brincar aqui com vocês. Eu costumo dizer o seguinte: se entrasse uma barata aqui agora, pequena, tá certo? Dessas que tem na cozinha, da maioria dos restaurantes, só não tem aqui na lanchonete. Aí, ela entrou. E ela olhasse para todos nós. Ela olhasse de um lado e do outro. Ela compreenderia quem nós somos. Ela compreenderia a cidade de Recife, o Brasil, o mundo, os oceanos, os planetas. Ela compreenderia isso? Não. Ela acharia que isso aqui é o mundo. Não é assim? Nós somos muito próximos dessa barata. Ou talvez piores em relação ao universo. Na condição em que nos encontramos, nós ainda não temos condição de compreender a essência de Deus. Mas nós já podemos sentir a participação de Deus até na barata. Porque a barata também é criatura de Deus. Também é criada por Deus. Eu tenho um grande amigo, e eu nunca esqueço disso quando eu falo em barata. Porque foi uma coisa que eu nunca esqueci. Eu estava um dia na casa dele, nós tínhamos feito o evangelho no lar. Uma beleza. Aí apareceu uma barata na parede. Ele pegou o sapato e foi com uma violência tão grande matar a barata. Ele gritou assim, ai, pá, na parede. Eu disse, mas rapaz, para que isso? Ele olhou para mim e disse, oxe, era para quê? Para criar a barata? Aí eu disse, não. Mas eu olhei para a violência com que ele usou na barata e eu pensei comigo, meu Deus, se essa barata escapar, eu vou levá-la para casa para criar. É porque ela não pode morrer. E eu não preciso dizer, mas ela virou um bagaço. Aí eu disse, olha, nós fizemos um evangelho. Nós fizemos evangelho. E claro que eu não estou convidando ninguém aqui a deixar a barata, rato, invadir sua casa, mesmo na hora do evangelho. Mas você não precisa colocar violência e ódio em uma barata. Porque ela não tem culpa. A barata é uma barata. Deus a criou para ser o quê? Só isso, uma barata. E se o verme que está na terra, ele trabalha para ajudar a adubar, a melhorar a respiração do solo, para o trigo que se transforma em pão que nos alimenta, todos os seres da criação divina têm a participação de Deus. Porque Deus se encontra presente em toda parte. E tudo é instrumento de Deus. Até o mosquito. Até o mosquito da dengue. O mosquito da zika e da chikungunya. Alguém aqui teve zika, chikungunya? Graças a Deus não é verdade, viu? Mas eu posso dizer uma coisa para você, eu nunca tive. Nem dengue. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, o mosquito é instrumento de Deus para que muitos espíritos reencarnassem com a microcefalia, para passar pelo seu processo de expiação. Porque lá na obra O Céu e o Inferno, tem um capítulo chamado Segunda Parte Exemplos. E nessa segunda parte Exemplos, você tem depoimento de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, e você vai ver lá expiações terrestres. E lá em expiações terrestres, você vai encontrar Kardec dissecando esse processo. Porque às vezes eu encontro pessoas em casa espírita que dizem assim, olha, fulano está sofrendo muito. Está passando por um processo de provação, ou então de expiação, mas graças a Deus que dentro da expiação, ele já está resgatando. Nem sempre quem está no processo de expiação está resgatando. Porque para você estar na expiação e resgatando, você não pode se revoltar. Você não vai deixar como está para ver como é que fica. Você tem que lutar. Você precisa reagir, você precisa trabalhar. Às vezes você pega uma enfermidade. Eu tenho um grande amigo que passou por um processo complexo, teve um câncer na sua vida. E é um amigo muito querido, um irmão. E nós acompanhamos a luta dele, o envolvimento para reagir, para se melhorar, para batalhar. E ele batalhou. E ele passou pelo processo do câncer e se curou. Outros têm na sua expiação desencarne. Mas ele se curou. Mas quando é que essa expiação deixa de ser proveitosa para você? Porque mesmo dentro do processo, você pode até lutar ou não,
mas você começa a xingar a Deus, a providência divina, a infernizar a vida das pessoas, a culpar a vida, porque tanto bandido nas cadeias e não tem, porque eu já ouvi isso muito. Porque tantos bandidos miseráveis podiam morrer, esses miseráveis, e não tem, eu aqui, uma pessoa do bem. Aí, nesse processo, a expiação não resgatou. Precisa voltar para recomeçar o processo. O aluno, quando é reprovado em sala de aula, o que é que ele precisa? Recomeçar, porque não aprendeu a lição. Olha, o processo mais complexo que eu acho, dentro de nossas vidas, é a falta de perdão em nossos corações. Por várias casas que eu ando, eu escuto muitas pessoas a falar a dificuldade em perdoar. E se você tem dificuldade em perdoar, você não consegue se perdoar, você não consegue. É inconsciente. Por isso Jesus, na sua única prece, nos diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, se você, na hora que está proferindo essa prece, você não perdoou alguém, você mesmo está falando assim: perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, se eu não estou perdoando, eu não serei perdoado. Jesus, na sua compreensão espiritual, levava e nos falava tanto do processo do perdão, que ele contava para os hebreus, para os judeus, lá nas sinagogas, e ele dava um exemplo com isso na sinagoga, porque ele não pregava na sinagoga, mas nas ruas, mas ele dava um exemplo na sinagoga, quando ele diz: se tendes uma oferenda para levar ao altar, e tendes alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda, volta e reconcilia-te. E por que ele dava esse exemplo? Porque para eles a oferenda tinha um valor imenso. E Jesus está falando, tem menos valor que o perdão. E a reconciliação? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Com a mesma medida que julgardes, serás julgado. A mensagem de Jesus é toda de perdão. Aí eu chego dentro da casa espírita, e embora eu leia sobre o perdão, embora eu estude sobre o processo, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu disse, olha, eu fazia atendimento fraterno nessa época, eu disse, olha, o teu tratamento na orientação espiritual veio, que começa pelo perdão nessa situação. Essa pessoa, ela tem uma mágoa por alguém que tinha desencarnado, era um ódio muito forte. Mágoa é pouco. E a orientação espiritual é que ela precisava perdoar, para ela se curar do processo que ela tinha. Ela olhou para mim e disse, eu não perdoo, eu tenho muito ódio. Não consigo falar o nome dessa pessoa na prece. Porque a orientação é que ela pedisse na prece, que conseguisse perdoar fulana. Ela disse, eu não consigo falar. Eu disse, olha, para tudo na vida tem uma técnica. Para tudo na vida tem uma técnica. Você não vai pedir por fulana mais. Você agora vai pedir pelo anjo da guarda dela. Você pode chamar anjo da guarda, amigo espiritual, espírito protetor. Você pode usar a terminologia que lhe agradar. Kardec falava até em anjo da guarda. E aí você pode orar pelo anjo da guarda dela. Ela olhou para mim e disse assim, então está mais fácil, porque o anjo da guarda é melhor. É melhor do que ela. Aí começou a falar e a pedir pelo anjo da guarda de fulana. Pronto, já estava falando o nome dela. Aí daqui a pouco ela já estava falando mais o anjo da guarda, já estava falando o nome da pessoa. Porque você precisa assumir diante de Deus a sua limitação. Porque nós não enganamos a Deus. Eu olhei para Jesus e disse, o senhor está vendo que eu estou gripado. Mas isso não convenceu. Não convenceu, porque nós não conseguimos enganar a nós mesmos. Enganar os outros é feio, enganar a si mesmo é complicado. Nós precisamos assumir diante da prece, Senhor, eu estou tendo tanta dificuldade de perdoar. Porque o perdão, ele precisa ser do coração. Não tem meio perdão. Tem meio perdão? Sabe como é meio perdão? Meio perdão é assim. Olha, eu perdoo fulano, mas Deus é justo, viu? Eu tenho fé que num dia um carreta vai passar por cima dele. Porque se Deus é justo, ele vai pagar por tudo. E agora eu perdoei. Não tenho mais nenhum problema. Olha, fulana está perdoada. Mas ela vai passar por um processo complexo, vai ficar em cima de uma cama, doente, e vai me pedir perdão.
Isso é perdão? Isso não é perdão, isso é vingança. Perdão é semelhante a uma música que eu escutei há muitos anos, eu nunca mais esqueci. De um cantor protestante evangélico chamado Sérgio Lopes. Eu acho linda essa música. Chama-se A Força do Perdão. Ninguém se preocupa, eu não vou cantar. Eu só vou falar a introdução da música, porque ela retrata exatamente o que é o perdão. Ele diz exatamente assim: perdoar é muito mais que estender a mão. E dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é perdoar com o coração. Mas quando o coração perdoa, é fácil perceber. Pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. E está na sinceridade de um olhar. Essa música retrata exatamente o que é o perdão, porque o perdão é esse processo tão funcional que precisa existir em nossas vidas, porque se nós não aprendemos a perdoar indefinidamente, como nós seremos perdoados? Eu escuto às vezes nas casas espíritas, por isso que eu falei, embora não exista espiritismo sem mediunidade, existe muita mediunidade sem espiritismo nenhum. Embora não possa ou não deveria existir cristianismo sem Jesus, tem muito cristianismo sem Jesus por aí. O que é cristianismo sem Jesus? São pessoas que colocam à frente a bandeira do evangelho, mas cujos ensinos e a prática são opostas aos ensinamentos do evangelho preconizados por Jesus. Pode quem trabalha na divulgação do evangelho divulgar a miséria com perspectiva, o crime, a violência, o aborto, estimular o suicídio. Isso é evangelho de Jesus? Eu já cheguei em casas supostamente cristãs, pessoas supostamente cristãs que preconizam pena de morte, que preconizam violência para contra os nossos irmãos que estão encarcerados. E um dia eu participava de um trabalho sobre esse tema, e nós falávamos no Evangelho de Jesus, porque Jesus fala com todas as palavras no grande dia da regeneração, da transição planetária. No grande dia ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer quando eu tive fome, de beber quando eu tive sede. E de quê? E me visitaram quando preso e enfermo. Preso e enfermo. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra lá um capítulo, caridade para com os criminosos. Caridade para com os criminosos. E Kardec ainda faz uma pergunta mais ousada. E você vai entender por que eu estou falando isso daqui a pouco. Kardec ainda faz uma pergunta mais ousada. Quando Kardec diz: é lícito arriscar a minha própria vida para salvar a vida de um criminoso? O que é que vocês acham que os espíritos responderam? Vocês acham que os espíritos responderam assim, alternativa A: passa longe. Foi assim que os espíritos responderam? Não. Os espíritos responderam: é lícito e importante que se salve a vida de um criminoso, porque aquele momento pode ser um momento fundamental na transformação daquela reencarnação, porque todos nós já fomos criminosos. Se não somos no presente, já fomos no passado. E todos nós somos filhos de Deus. E se você ama a Deus, você vai entender como é o processo. Quando você olha para um artista que pinta uma tela, uma obra de arte, que faz uma escultura. Imagine você perto de Leonardo da Vinci. E ele pintando a Mona Lisa. Aí você chega e rasga a Mona Lisa todinha. Ele ia ficar feliz com isso? Ninguém fica feliz em ver a sua obra destruída. Você acha que Deus, você ficaria feliz em que seus próprios filhos destruíssem a sua própria obra na figura dos seus irmãos? Por isso que quando simbolicamente na Bíblia nós falamos de Caim que matou Abel. Caim era o que de Abel? Irmão. A simbologia é: você nunca vai tirar a vida de alguém que não seja o seu irmão. Os criminosos são nossos irmãos. Aí alguém pode pensar: porque um nunca lhe pegou. Realmente nunca pegou, não.
E olha que eu já andei em cada lugar, já lidei com muitos criminosos. Criminosos que a sociedade sabe que são criminosos e criminosos que a sociedade não sabe, talvez nunca vai saber. Porque se veste bem, porque tem uma postura, mas lá dentro, quando conversa, você sabe. Através das revelações, desabafando e recebendo também nossa orientação. Porque eu um dia acompanhei uma família, e eu falo isso para vocês, prestem atenção. Eu acompanhei uma família cujo um de seus integrantes foi preso. Foi para um presídio daqui do Recife. Depois foi transferido para outro presídio. E os seus familiares foram visitá-lo. Tiveram que fazer uma carteirinha. Aí fizeram para o primeiro, mas o primeiro era só de passagem, que era o Cotel. Depois ele foi para um outro presídio, eu não vou aqui detalhar os processos. E aí ele foi para um outro presídio. E aí nós fizemos um evangelho. Nós começamos a trabalhar com a família. Por quê? Porque essa pessoa havia sido presa injustamente. Talvez você escute e diga assim, todos dizem isso, mas o caso dele foi comprovado. Já foi comprovado, já foi tudo resolvido, ele já está solto. Eu não vou aqui detalhar o processo. Mas foi configurado que ele era inocente no processo, mas ele passou quase 4 meses nesse processo, lá dentro do presídio. Mas a família dele falava assim, o pai dele falava assim, mas presídio é lugar para sofrer mesmo. Antes do filho ser preso, era assim que o pai dele pensava. E lá dentro é hotel, Por mim, matava tudinho. Colocava no paredão e fuzilava. Até o dia em que o filho dele foi para lá. Aí no dia que ele foi visitar o filho, ele e a esposa, saíram de lá arrasados. O pai perdeu 4 quilos em 8 dias. Ficou o couro e o osso. Perdeu 4 quilos, começou a definhar. Se sentiu fraco. Houve uma solidariedade imensa dos vizinhos, da família. Um apoio maravilhoso. E aí ele voltou do presídio, quando fez a visita, ele perguntou ao filho, foi uma pergunta até redundante. Meu filho, como você está? O filho olhou para ele e disse, pai, eu estou acabado. Aqui, eu estou num lugar que era para ter 7 pessoas, tem 30. A gente nem respira, até a respiração é difícil. Um dorme com a perna por cima do outro. Eu não vou aqui falar mais detalhes do que ele passou para vocês. É um dormindo por cima do outro e não tem espaço para todo mundo dormir ao mesmo tempo. Era uma condição horrível. O pai saiu aos pedaços e a mãe eu não quero nem falar. Mas até um tempo atrás ele pensava, é para sofrer mesmo, é para matar e é para morrer. Até o dia que o filho dele foi para lá dentro, aí ele mudou de pensamento. Por que que nós precisamos, às vezes, passar por determinados processos para modificar o nosso coração? Aí dentro da casa espírita eu chego, estou fazendo um tratamento na casa espírita, estou precisando me melhorar, transformar, porque se transformar é você deixar de existir para viver. Porque Emmanuel diz na mensagem, as pedras existem, as plantas existem, os animais existem, mas você vive. Você vive. Para nós, não é só suficiente existir como uma pedra ou como uma planta. Nós precisamos viver aproveitando cada momento para nos melhorarmos, para nos transformarmos, para compreendermos que a vida é esse processo complexo, que precisamos do invisível junto a nós, porque sem esse invisível junto a nós não somos nada. O pai dele saiu acabado e disse para mim, meu filho, eu nunca esperava ver meu filho nessa situação, nós nunca esperamos. Mas qualquer um de nós pode passar por um processo, pode ser incriminado injustamente. E aquele processo que nós apontávamos o dedo, criticávamos e condenávamos, lembra de Jesus? Com a mesma medida que julgardes, serás julgado. Quando a compaixão envolve o meu coração, para com os meus irmãos, em ignorância, mas matou alguém, mas tirou a vida de alguém, mas ele vai responder a quem? Ele vai responder diante de Deus, porque o nosso trabalho aqui, o que Jesus nos traz, é o trabalho de redenção. Jesus, o Redentor. O nosso trabalho de evangelização
é para evangelizar indistintamente. Por isso disse Jesus: vos foi dito que odiareis os vossos inimigos, eu vos digo que amareis. Quando eu falo, tem cristão sem Jesus ou não tem? Tem cristão que pensa diferente? Que acha que os irmãos que pensam diferente dele, que são intolerantes, que são homofóbicos, que apontam o dedo, que condenam, que criticam, tão distantes de Jesus. Porque Jesus falou a Pedro, quando Pedro desembaiou a espada e cortou a orelha do centurião. O que foi que Jesus falou para Pedro? Pedro, corta o pescoço dele agora. Foi assim? Não. Jesus disse: Pedro, embainha a tua espada. Com uma frase que marca a vida de todos nós. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus já falava da lei de ação e reação. É como se ele dissesse para Pedro: Pedro, te prepara, tu vai voltar sem orelha. Mas nós não precisamos apenas responder na mesma moeda. Isso também é lição do Evangelho. O Evangelho de Jesus é o processo complexo dos ensinamentos do perdão. Porque quando o perdão invadiu o seu coração, e por favor, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Quando o perdão e a compaixão envolver o seu coração, e você olhar para as pessoas com um olhar de irmão, porque todo criminoso tem mãe, todo criminoso tem mãe, e toda mãe, ou a maioria das vezes, tem um amor profundo pelo seu filho. E quantas pessoas, apesar de estar presente em uma sociedade elitizada, têm filhos que são extremamente complexos e difíceis, mas são filhos. Não deixam de ser filhos. Se um pai e uma mãe perfeito pensam assim, imagina Deus, que é o nosso Criador. Mas Ele nos coloca em um mundo de provas e expiações. Porque é através das provas e expiações que nós vamos exercitando a nossa tolerância, a nossa compaixão para os que nos provocam. Porque você, para passar pelo processo do exercício, precisa ter esse exercício na sua vida. O Evangelho de Jesus é o convite a todo instante para a prática do perdão. E se você pode perdoar um criminoso, uma criminosa, você pode perdoar qualquer pessoa na sua vida. Você pode até se perdoar, porque quando você aprender a perdoar, você também vai compreender os benefícios do perdão na sua transformação. Eu gostaria de falar um pouco mais para vocês algumas coisas, mas o horário não me permite. Eu tenho 3 minutos ainda. Quando eu digo 3, é 3 mesmo, viu? Eu gostaria de, nesses momentos finais, fazer um apelo a vocês. Porque todas as vezes que nós estamos aqui na tribuna, e eu falo nós estamos na tribuna porque é uma equipe espiritual que trabalha conosco aqui na casa. Eu disse para vocês no início, eu fico tão feliz quando eu venho aqui na Uniluz, porque tem casas que eu me sinto mais feliz. E realmente é verdade, porque a gente sente a interferência, a influência, a presença do mundo espiritual no nosso trabalho, nas nossas vidas. Uma vez chegaram para Chico Xavier e perguntaram: como receber mais assistência dos espíritos de luz? Como nós falamos, né? Chico disse: olha, uma vez eu perguntei a Emmanuel, e Emmanuel respondeu que todos nós somos assistidos. Mas se nós desejamos ser mais assistidos, nós precisamos assumir tarefas e trabalhos a serviço de Jesus. Porque na casa espírita, aqui na Uniluz, tem campanha do quilo? Tem trabalho com infância e juventude? Tem trabalho de atendimento fraterno? Tem reunião mediúnica ou reunião de desobsessão? Tem visitas? Todos esses trabalhos tem uma equipe espiritual coordenando. E se você faz parte desse trabalho, a equipe espiritual desse trabalho passa a lhe assistir mais diretamente. Porque nos disse Jesus, o trabalhador é digno do seu salário. E se você assumir uma tarefa em uma campanha do quilo, onde você vai trabalhar seu orgulho, sua vaidade, você vai pedir não para você, mas você vai pedir em nome de Jesus. A equipe que coordena esse trabalho da campanha passa a assistir você mais diretamente nas suas dificuldades. Aí Chico respondeu. Emmanuel sempre me fala, trabalhar a serviço de Jesus é um presente que não tem preço. Por isso que nesse momento,
eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. Porque estar aqui é algo que, para mim, não tem preço, porque sou um espírito altamente endividado. E diante das nossas dívidas, como nos ensinou Jesus na prece, diante das nossas dívidas, nós pedimos o perdão, mas perdoando que se é perdoado. Por isso nos disse Francisco, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão. Que possamos perdoar e que possamos nos sentir perdoados, que as bênçãos de Jesus nos iluminem cada dia de nossas vidas, que possamos viver, que possamos nos transformar. Porque o mundo é complexo, a vida é complexa, mas somos espíritos imortais associados ao mundo espiritual. Muita paz para todos.